Olá, você que acompanha o canal Aqui Se Fala de Santos. Eu sou Vanderlei Correia, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube. Estou aqui mais uma vez com vocês para falar de Santos Futebol Clube num quadro novo. Na verdade, vamos começar hoje, né? Já temos um convidado peso pesado aqui para o Aqui Se Fala de Futebol, onde a gente vai trazer várias personalidades do esporte, do futebol, de outros clubes também. E vamos começar aqui hoje com um cara que fala de Santos, né? Para começar, não tem como, a gente não perdeu o costume para falar de Santos. Estou aqui com o Rodolfo do Futeboteco, a quem eu agradeço aí a ter aceito o convite para participar dessa primeira edição aqui do Aqui Se Fala de Futebol, onde a gente vai falar muito de Santos. Tudo bem, Rodolfo? Prazer ter você aqui, meu caro. Como é que você tá? Tamo junto, tamo bem pra caramba. Obrigado pelo convite. À sua disposição aí. Vamos falar o que você quiser, sem papas na língua. Muito bom, muito bom. O Rodolfo tem um canal Futeboteco, para quem não conhece ainda, é um canal que fala do Santos Futebol Clube, fala de outros times também, fala de futebol, fala de esporte, fala de aposta, fala de tudo. Fala de política. Fala de política, tudo sempre, não tem como, a política, futebol e a religião tá tudo junto, né? Tudo junto, cara. É o jogador que faz gol e reza e não sei o quê, quando chega no clube faz o gol, ou faz gesto político, tá tudo envolvido, não tem Tá tudo como, né, envolvido cara? sempre, cara. E a política no futebol, para muitos clubes, ela é nociva, né? A gente vem acompanhando aí, acompanhou muito o que aconteceu com o Palmeiras, enquanto a política imperava dentro do Palmeiras, o que acontecia no Palmeiras? Palmeiras que foi 2 vezes rebaixado por conta de uma política tacanha. E o Santos que seguiu o mesmo caminho, Não né? que a política seja só... Não que o Palmeiras não tenha politicagem hoje. Sim, A sim. presidente do Palmeiras chega à presidência do Palmeiras por conta de uma politicagem Verdade. na base da grana, do patrocínio. Verdade. Patrocinando o clube, ela começou a ganhar notoriedade ali até se tornar... Inclusive, os caras rasgaram o estatuto para permitir que ela virasse conselheira para poder se tornar presidente. E o que é isso se não política? Nesse caso, beneficiou o Palmeiras. Então, política é isso, não é só pro lado ruim. É pro lado ruim e pro lado bom. Para o Santos se tornar uma SAF, que é o que eu acredito que vai resolver, não. Porque talvez nem a SAF resolva, porque depende de quem será o dono, de qual será o modelo de SAF. Mas é o único modelo hoje que eu acredito. Para isso acontecer, precisa de quê? Precisa de política, precisa de desejo político lá dentro. Eu querer isso vai resolver, você querer isso vai resolver, não. Precisa de pessoas que estão lá quererem isso. Tudo isso é política, a gente tem que conversar a respeito. É verdade. É isso. Queria que você apresentasse um pouquinho, para quem não conhece ainda, obviamente que muita gente já conhece, mas o Futeboteco, onde que acompanha, qual o endereço para acompanhar o seu trabalho aí também? Cara, é youtube.com/futeboteco. Futeboteco é um canal é um hub de conteúdo que a gente fala, porque lá tem vídeo de opinião meu falando do Santos. Eu faço o podcast, eu Tomando Uma, que é um sucesso, tá aí 2 anos, a gente já tá nas 160 e poucas edições de podcast. Entrevistamos aí várias pessoas dos mais diversos ramos aí, sejam pessoas relacionadas ao futebol, pessoas relacionadas à política, pessoas relacionadas a tudo que você possa imaginar, enfim, é um bate-papo ali, tomando uma com alguém, pra gente bater papo sobre tudo. Depois também tem os cortes, obviamente, tem as nossas lives que a gente vai discutir futebol, que a gente discute, então assim, todo dia tem conteúdo novo no Futeboteco e é isso, o canal tá crescendo, a gente tá rumo aí aos 200 mil seguidores e muito feliz com tudo que tá rolando por lá. Ótimo. Legal. O canal Aqui Se Fala de Santos, apesar de ser mais velho, ele não tem o número de inscritos que você tem, de seguidores também, mas o meu é muito nichado, é muito Santos, né? É muito Santos, é difícil então... crescer dentro dessa... Mas tá lá, tem uma comunidade interessante, pessoal que acompanha, e assim, é um público que... Meu pai assiste, pô. Aí, que legal. Meu pai Como é que é o nome do teu pai? Zé Geraldo. Seu Zé, olha, Zé Geraldo, canta Zé também? Geraldo. Seu Zé Geraldo, um abraço pro senhor, continue acompanhando o canal Aqui Se Fala de Santos. Geraldo, se você chamar de Zé, ele fica puto. Ah, cara. Geraldo, boa saber. Mas sabe o que é? É que eu já sou mais tiozão, tenho 48 anos, então eu já pego aquele pessoal mais antigo, o pessoal... Meu pai... Sou meio do interior também. Tá lá assistindo. Então a gente já pegou assim uma intersecção, assim, eu peguei algumas coisas que eles viram também e tal, né? Exatamente. Então, mas é gostoso, cara, porque no meu canal eu faço as lives e a gente estava comentando em off aqui, eu comecei a fazer as lives em 2019, né, como torcedor,
e colocando o torcedor para participar, como se fosse um programa de rádio. Aham. Aí joga o link lá, o cara entra, participa, aí entra gente do mundo inteiro, do interior, Ah, legal demais. da Amazônia, o cara lá do Pará, o cara de Rondônia, chega de tudo, Japão, da Austrália, então vai chegando. Às vezes tem jogo 7 horas da noite do Santos agora, na Série B, né? E entra os caras do Japão. Ó, tô tomando café aqui, mas tô assistindo a live esperando, né? O que vai acontecer e tal. Legal demais. Porque, cara, a gente gosta de. O torcedor tem que falar. Acho que o torcedor é aquele que é o que pulsa, é ele que tá sentindo. E o que tem de desinformação pro torcedor é um negócio fora de série, meu cara. Principalmente na mídia segmentada do Santos Futebol Clube. É uma galera que vai assim, ele segue uma linha assim, que é tudo aquilo que é o oficial. E a gente, às vezes, até jornalista, cara, que o jornalista corre do oficial. Você tem que buscar algo de diferente, você sabe disso. Sem dúvida. Você tem que sempre duvidar, questionar alguma coisa. E nada, no Santos tem uma Ainda galera mais que vai agora, nessa né? boa. Nesse momento que o presidente do Santos é um dos donos da cidade de Santos e que tem muitas pessoas no seu centro de custo, inclusive jornalistas que cobrem o Santos, e são vários. Então como é que você confia na informação de ABC? Não é duvidando da informação, mas assim, elas costumam vir com certos vieses, né? Soltaram a informação que o Santos ia fazer pré-temporada em Dubai. Onde? Lembra? Soltaram a informação de que o Santos ia fazer um amistoso com Boca Juniors, não houve. Soltaram a informação de que agora de que o Santos está praticamente acertado com o São Paulo. A gente vai acreditar desses caras? Eu não duvido. Eu acho que, inclusive, eles têm fontes lá dentro para dizer isso. Mas, assim, eu não consigo confiar em nada mais. Muito balão de ensaio, né, cara? Muito, cara. Muito balão de ensaio. Você vê, Aí contratação. a gente sonha com o São Paulo e amanhece com o Eduardo Batista. É bem a linha desses caras. Chega a ser nocivo, porque o torcedor fica. E eu falo isso porque eu converso com o torcedor todo. Eu converso com 50 torcedores do Santos todos os dias. Seja por áudio, de WhatsApp, ou seja ao vivo ali, o cara entrando e participar. Então, o torcedor ele entra já nessa. E o São Paulo ele já falou, cara, não fechou. Não dá pra dizer que não vai fechar, mas não tem nada ainda. Viu a história do Pacaembu? Não, isso é outra promessa. Você vai jogar em abril no Pacaembu, lembra? Não, e recentemente, há 2 agora semanas fizeram de novo. Um oba-oba danado. Um oba-oba danado e não teve nada. Ah, contrato de 10 anos com a Viva Sorte. Eu li o contrato, acessei o contrato vai até o fim desse ano. Não tinha nada. Até o fim desse ano. E assim, então, e o valor bem inferior ao valor que foi dito. Então, assim, essa galera aí, enfim, é difícil, né, cara? O mundo mudou, meu caro Rodolfo. Graças a Deus eu não tenho o rabo preso a ninguém. A minha única responsabilidade é o Santos e o torcedor. Acabar com essas narrativas mentirosas. Então, cara, no meu canal é isso. As pessoas, você tá falando, eu vou acreditar. Porque dificilmente eu minto, cara. Não vou mentir. Não tem por que mentir. Pra quê? Torcedor não adianta ficar enganando o torcedor. O torcedor não é bobo, cara. O torcedor tá acompanhando, ele tá vendo. Um fulano falou, fulano. Mas cadê o cara? Cadê a contratação? Léo Natel, todo mundo. Fizeram um balão de ensaio e aí começaram a tomar pancada na internet e desistiram. Exatamente, né? Isso. E por aí vai, e tantas outras coisas. Mas enfim, não são só espinhos, né? Tem coisas boas também. É que quando a coisa no campo não está acontecendo, aí você começa a ver esses desvios de foco, essas cortinas de fumaça. E agora está propício que tem fumaça no país inteiro, né? Então é fácil fazer uma cortininha de fumaça. Você vê, numa semana teve a volta do Gabigol, ao acerto com o Sampaoli. Daqui a pouco, se não ganhar do Operário sábado, que esse programa está sendo gravado no jogo antes do jogo contra o Operário, vão falar da W Torre de novo. Enfim, é isso, né? Quando o time não... Quando a coisa não acontece dentro de campo, é muito mais fácil você soltar uma dessa aí, né? Bom, eu tenho uma tradição no programa aqui, na live, que no minuto 10, acostumado aí na Vila Belmiro, a gente tem o Minuto do Rei Pelé. Claro. Então vamos com o Minuto do Rei Pelé aqui e a gente já volta aqui com o Rodolfo do Fute Boteco.
Rodolfo, tá aí nas imagens do Rei Pelé, né? Muito parecidas com aquelas os gols maravilhosos do Rei Pelé. E eu sempre pergunto quando eu tô batendo papo com alguém, o que te remete o Pelé? Cara, o Pelé é o maior embaixador da história do Brasil. Num mundo onde não existia a internet, onde a globalização era praticamente inexistente, cara. Os voos, as viagens eram muito mais escassas, etc e tal. Muitos países não faziam a menor noção da existência do Brasil. E o Pelé, através das viagens, tanto do Santos Futebol Clube como da Seleção Brasileira, Copa do Mundo e o caramba, ele foi o cara que mostrou ao mundo quem era o Brasil. O Pelé, eu acho que é um cara assim que não tem o devido respeito que deveria do brasileiro. Mistura-se muita coisa, mistura-se atitudes que você pode questionar do Edson em vida, etc. Que a gente pode questionar, porque todo mundo é questionável Claro. enquanto ser humano. Agora, a gente está falando do rei. E assim, um cara que tem uma importância tão brutal na história desse país, porque hoje em dia, cara, a gente vive do futebol. Hoje em dia, você tem clubes aí do interior que servem hoje em dia para formar jogadores que hoje, com 13, 14, são cedidos para os grandes clubes. Esse é o negócio desses clubes. E esse futebol, esse negócio futebol, inclusive o sucesso de muitos jogadores de futebol nessa era que vão para a Europa e enchem o toba de dinheiro, tudo isso é porque o Brasil se tornou uma potência lá atrás. E na figura desse cara. Então, e aí você vai ver o enterro dele e esses jogadores estão cagando um quilo, assim. Cagando um quilo. Então, assim, o Pelé, ele é o futebol, ele é o Santos Futebol Clube, ele é o maior símbolo do esporte mundial e um dos maiores símbolos da história do Brasil, e isso fora do esporte, assim, como personalidade. Pô, era um dos 3 rostos mais conhecidos do mundo. Olha o tamanho disso, cara. Uma coisa muito gigantesca, assim, que infelizmente a gente não valoriza como deveria. Eu já achava que o pessoal, às vezes, Pelé, às vezes era motivo até de chacota no Brasil, né? Eu acho que tem muito racismo aí. Então. Tem muito racismo aí. E muita gente, não sei o quê, Pelé, não sei. Quando na morte do Pelé, no anúncio da morte do Pelé, cara, bandas de rock, reis, o mundo inteiro se rendeu em fazer homenagens ao Rei Pelé. Sim. Guns N' Roses, não sei o quê, pra quem não, né? Então parece que o Brasil, muitos no Brasil, inclusive da imprensa, tiveram um choque de realidade. Falaram, caramba, o homem era grande mesmo. A gente ficava brincando, o homem, caramba, olha, o fulano tá falando do Pelé, caramba. Quando tem um vídeo do Sylvester Stallone conversando com o Mike Tyson, o Snoop Dogg, eles estão conversando. Sim, esse vídeo é famoso. Isso. Eles estão conversando ali, e aí começa a falar de jogadores e tal. E aí o cara, o Snoop Dogg fala né? Pelé. Pelé e tal, e tal. Pô, o que é aquilo? O cara é o melhor, o cara foi o melhor, um negrão, foi o melhor de todos e tal, e tal, e tal. Né? E tem gente que vê que essa pode ser montada. Não, cara. É que o brasileiro não valoriza o que tem de bom. E é o que você falou. Como pessoa, cara, todo mundo é questionável. Agora, como atleta, o que o Pelé, e o Milton Neves sempre fala isso, e é verdade. Acho que até mais do que a seleção. O Santos foi muito mais embaixador do Brasil do que a seleção brasileira. Porque o Santos viajou muito mais do que a seleção brasileira. Foi para lugares onde a seleção brasileira não ia. Pelé, Pepe, Mengalvo, Durval, Coutinho, Zita. Pelo amor de Deus, esses caras viajaram demais. Quando você conversa com o seu Lima, com o seu Edu, o seu Mengalvo, que estão sempre ali na Vila Belmiro, o seu Pepe, então, cara, você começa a conversar com ele, dá vontade de separar, assim. Você chamar o seu Pepe lá pro teu programa tomando uma com o seu Pepe, você vai ficar uma semana tomando uma com ele, arruma um Ramonzinho ali para ele comer, porque família espanhola, né? Obviamente. Cara, é muita história, é muita coisa, parou guerra, não sei o quê, não sei. Então o Santos foi um negócio fora de série. E quando o Santos é o maior fenômeno cultural da história do Brasil. Sem dúvida, cara. Nenhum
fenômeno da indústria cultural brasileira foi tão importante para a história do Brasil como o Santos Futebol Clube. O Santos desbravou, né? É isso. O Santos desbravou no futebol, e depois veio o Botafogo também, que ajudou. Mas o Botafogo fora do Brasil não teve expressão nenhuma. Era um duelo aqui no Brasil, né? Mas lá fora, com essa coisa de viajar, sim. Os caras pararam uma guerra, cara. Uma coisa assim, inacreditável. Imagina, que clube hoje você chega lá na guerra da Síria, você chega aí com... Tá rolando em Gaza, fala assim, vamos parar isso aqui por uma semana pro Real Madrid vir jogar aqui. Não, porque a gente quer ver o Messi. Não para, bicho. O negão parou. Então, assim, é um negócio inacreditável. Isso aí não tem... Aceitem que dói menos, essa é a grande verdade. Que o Santos é isso aí. Né? Eu tenho vários amigos São Paulinos, não sei, não, o Santos foi o melhor, mas o São Paulo foi... Cara, o São Paulo não foi nem um pedacinho do que foi o Santos em termos dessa representatividade. Não. E isso aí o mundo fala, não é a gente que fala, é o mundo que fala. Isso aí é histórico, tá aí, tá pra todo mundo ver aí. Nem tudo são títulos, cara. Ainda que o São Paulo tivesse 10 Sim. Libertadores, esse não é o caso, assim, é muito do contexto histórico, o que aquilo representa. O Santos foi, durante uma década, o melhor time do mundo jogando no Brasil. Isso nunca mais vai se repetir. É verdade. Se em um ano a gente tiver a proeza de ter o melhor time do mundo aqui, esse time, por conta da nossa economia, vai ser esfacelado pelo mercado. Nossa. E não vai mais ter. Não vai mais ter. A gente não vai ter o melhor time do mundo jogando aqui. A gente teve o melhor time do mundo jogando durante uma década no futebol brasileiro. Isso é uma coisa absolutamente que não vai se repetir, cara. O que não vai se repetir também, foi até um ponto que você tocou aí, que acho que chama muita atenção, essa relação Santos e Pelé. Santos e Pelé, Pelé e Santos, você pode falar igual o Snoop Dogg, né? Pelé e Santos, Santos e Pelé. Isso sim pode, em algum momento... Simbiose, né? Porque hoje, você falar que dirigente que quer ser dono do clube, que se acha dono do clube, que ignora canais oficiais do clube para dar as boas novas em canal pessoal de rede social. Isso não existe, cara. Isso não existe. O torcedor do Santos não pode aceitar isso aí. Eu falo sempre. O torcedor do Santos tem que cobrar. Já que ele gosta, cobre lá. Mas não tem... Isso é um desrespeito com os profissionais de comunicação do clube. Os canais que eram consolidados. Sair ali. Agora só sai para anunciar contusão, alguma outra coisa e tal lá. É um negócio assim... Os caras estão apanhando até para fazer coletiva agora. Tá um desespero, né, cara? Porque tem uma inversão de valores ali agora. A gente tá numa encruzilhada muito difícil, porque, assim, o que permite a volta de Marcelo Teixeira ao Santos é a nossa própria incapacidade enquanto sócio de escolher um bom presidente, dada também as pessoas que nós tínhamos lá. Mas vamos pensar que começa num conluio que teve, que para mim aquilo ali foi um golpe velado do senhor Odílio Rodrigues em cima de Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro. Para quem não lembra, Luiz Álvaro ele é afastado por um problema de saúde, mas em dado momento ele tem uma melhora e resolve voltar. Quando essa volta acontece, o cenário já era completamente diferente. O comitê gestor do Santos já era outro, e Odílio Rodrigues teria ameaçado Laor que se ele voltasse naquele momento ele seria empichado. É um golpe. Isso é um golpe e eu tenho fontes seguras da época, inclusive pessoas que trabalham no Santos hoje, que estavam lá dentro naquela época que me informavam isso. Então ali começa a decadência do Santos completamente. No contrato mais nocivo da história do Santos, de Leandro Damião, que para quem não se lembra era um contrato de 13 milhões de euros, mas que o Santos pagou mais de 250 milhões de reais ao longo de todo o contrato, com todas as multas, porque o Santos foi anuente numa negociação com a Doyen Sports, que tinha juros completamente abusivos, mas que o Santos assinou e teve que pagar. E pagou tudo isso também porque as próximas gestões não cumpriram as suas obrigações, como de
Modesto Roma teve minuto de silêncio para esse cara. É um negócio assim inacreditável. Modesto Roma Júnior tem um minuto de silêncio. Esse cara afundou o Santos Futebol Clube, ajudou a afundar. É verdade que na época dele o Santos teve times competitivos, 2015, 2016 e tudo mais, mas a gente tem a mania de olhar só para o campo. Quando a gente olha em estrutura, não evoluiu em nada. Quando a gente olha para a dívida, só aumentou. Quando a gente vê negociação com o Gabriel, ele vendendo o Gabriel para a Inter de Milão e não informando o Barcelona que tinha prioridade na contratação, e o Santos tendo que pagar uma grana depois para o Barcelona, anos depois, que aí é reacertada com outras negociatas, que foi acertada depois pelo presidente Rueda. Daí a gente vê José Carlos Pérez. Esses caras todos foram expulsos do Santos. José Carlos Pérez, a gente teve a felicidade daquele ano de 2009, que a gente viu um futebol, 2019, que a gente viu um futebol que tinha a cara do Santos, com o Sampaoli, que deixou saudades. Mas foi um time, um ano absolutamente nocivo para o Santos. O Santos, em 2020, vai à final da Libertadores, devendo todos os jogadores, com salários absolutamente atrasados, por conta da loucura feita em 2019. Tanto que o Rueda chega em 2021, ainda com a Libertadores em andamento, porque ela tinha sido atrasada por causa da pandemia, tendo que renovar o contrato de Luan Pérez, de Veríssimo, senão não jogariam uma final. Né? Verdade. Esses caras, o Veríssimo faltando em treino, ameaçando ir embora, você lembra disso? Não queria jogar contra o Grêmio. Não queria jogar, ele tem que desmontar o time. É verdade que cometeu uma série de equívocos, como vender o Pituca para o Kashima Antlers por $1,5 milhão, uma coisa assim, inadmissível naquele momento, você não precisava fazer tanta coisa assim, mas pegou um legado tenebroso. Nossa. E cara, assim... o Rueda, para mim, ele é o maior responsável por a gente estar vivendo isso aqui hoje com relação ao Marcelo, mas eu discordo de quem diz que ele é o pior presidente da história do Santos. É o pior presidente porque rebaixou. Meu amigo, se a coisa continuar assim, outros rebaixamentos virão. Tá? Outros rebaixamentos virão. É claro que o Rueda teve muita culpa no rebaixamento. Principalmente no terceiro ano. O primeiro ano a torcida abraçou o discurso da reconstrução e tolerou um quase rebaixamento no Paulistão, um quase rebaixamento no Brasileirão. O segundo ano teve uma pressão maior, mas ele dizia, gente, calma, é o terceiro ano que a gente vai poder dar o salto. Mais uma vez um quase rebaixamento no Paulistão, um quase rebaixamento no Brasileirão, e aí vem o tal do terceiro ano. E como uma reconstrução, ele começa o ano contratando Mendonça por R$600 mil por mês, que acabava de cair com o Ceará. Esse era o grande símbolo, agora vai, era o Mendonça. Um jogador absolutamente patético, que aonde está o Mendonça? Você veio falando do Mendonça hoje? Ele teve o seu carro incendiado no rebaixamento. Nossa. Ninguém sabe por onde anda, o que come, o que faz, que gol. Ninguém sabe, porque é um jogador terrível, porque o Rueda se recusou a montar um departamento de futebol, o Rueda se recusou a ouvir as pessoas, o Rueda se recusou a ter o mínimo de profissionalismo quando ele prometeu em campanha. O Rueda dispensou técnicos a cada 3 meses no Santos. O Abel Ferreira, desde que chegou no Palmeiras, o Santos teve mais de uma dezena de treinadores. Era 3 meses um, 3 meses outro, e só treinadores pífios, patéticos. Por quê? Porque você não oferecendo um projeto a algum treinador, você não consegue convencer ninguém bom de treinar aquele time. O cara olha e fala assim, esse presidente demite a cada 3 meses, eu vou topar? Não. O que adiantava conversar com o Marcelo Bielsa, como se dizia-se na época, que ele havia conversado, que tentar... Um cara vai topar um projeto, um cara como o Bielsa vai topar um projeto desse, quantas vezes que o próprio Sampaoli disse não ao Rueda? Vai topar um projeto de um cara que demite técnico a cada 3 meses. Então, o Marcelo Teixeira, a volta do Marcelo Teixeira, que jamais deveria ter acontecido, porque teve suas contas reprovadas em 2009, e ele processou o clube, agora teve ganho de causa com relação a isso, foi revertido, mas ele não deveria ter podido nem sequer concorrer, porque isso ainda não tinha sido aprovado na justiça. E concorreu, com o apoio de muitos, inclusive de muitos que hoje cobrem o Santos. Por quê? Porque vivem do centro de custo de Marcelo Teixeira. Eu acho um absurdo jornalistas que se dizem imparciais receberem dinheiro do CNPJ de uma empresa cujo dono é o Marcelo Teixeira. E tem vários por aí. Tem vários por aí.
E outros tantos que às vezes não recebem dinheiro diretamente de empresas relacionadas ao Marcelo Teixeira, mas que desfrutam do acesso. Então, ó, não vamos melindrar o presidente, não sim. vamos falar certas coisas, porque senão você me complica. O senhor já não ouviu isso? Pô. Eu já ouvi várias e várias vezes. Então, essa mídia que cobre o Santos é totalmente vendida. Então, assim, não dá, cara. A gente está num momento absolutamente crucial da vida do Santos, um momento que o Santos não melhora em nada em termos estruturais, o Santos está parado no tempo, parado no tempo. O Santos, falou-se agora de uma reforma no CT do Santos, no CT do Meninos da Vila, é um CT, primeiro que assim, não tem tamanho para ter ser um CT de base. Minúsculo, cabe 2 campos. O CT do Goiás tem 8 campos. Aí veio do Cuiabá agora. O CT do Cuiabá agora é um negócio de louco, qualquer cara. CT de clube, com todo respeito, médio, pequeno médio, aí por aí, já é 10 vezes maior que isso. E esse é o Santos Futebol Clube. Então a gente ama isso aqui por conta da camisa, mas o Santos não é mais o time que a gente conheceu. O Santos não é mais aquele Santos. O minuto 10 soltou gols do Pelé, aquele Santos. Esse Santos não existe mais. Só sobrou isso aqui, as estrelas e o símbolo. Porque esses caras que estão no Santos são câncer do Santos Futebol Clube. Apoiados por uma imprensa vendida. Cara, você tá falando uma coisa aí, depois do jogo que o Santos empatou recentemente aí, empatou na última partida, que foi contra... O último jogo contra o Novo Horizontino. Novo Horizontino. Mas antes, ele ganhou do... Antes ele ganha fora de casa. Nossa, cara. Cara, é tanto jogo ruim que você não consegue... É. Eu faço as lives pós-jogo e eu falei, gente, isso aí não é o Santos. Isso aí não é o Santos. Desculpa, isso aí não é o Santos. Isso aí Brusque, não foi? Não, Brusque não, Brusque foi antes. O Brusque foi antes. Foi antes. Eu não lembro, sincero. Não. Não. Bom, eu não sei. A gente vai lembrar daqui a pouco aqui. Cara, assim, eu sei que você olha, o time do Santos é um time de 10 minutos de jogo. Em 10 minutos ele tem que fazer um gol. Aí esses 10 minutos, não que vai ser de 1 ao 10 ou de 10. Em algum 10 minutos da partida ali, ele imprime um pouquinho e tenta fazer o gol. Se fizer o gol, o padrão do Santos, do Carille, do Santos, do Marcelo Teixeira, esse aí, é torcer para o adversário não ter competência para fazer um gol. Todos os jogos foram assim da Série B. O que aconteceu naquele campeonato? O Campeonato Paulista ele nunca foi referência para o Campeonato Brasileiro. O Santos foi campeão paulista em 2015, quase foi rebaixado no Brasileiro. Trouxeram o Dorival, o time estava na zona de rebaixamento com o Marcelo Fernandes. Né? Então, o estadual, e olha que o Paulista ainda é considerado o mais difícil, mas ele não é referência para o brasileiro, porque são escolas diferentes e não adianta você se iludir com o título de Campeonato Paulista. O Santos provou desse veneno, o Neymar, inclusive. Ganhou Copa do Brasil e no brasileiro era aquela campanha pífia, de meio de tabela, aquela coisa. Quando o Neymar não jogava, era campanha de rebaixamento. Aí quando o Neymar vinha, ganhava 2, 3 partidas, lá dava aquela subida e tal. Mas esse Santos que a gente está vendo jogar aí, esse Santos, cara, eu converso com torcedores todos os dias. O desânimo do torcedor. E assim, senhores de 60, 70, gente que viu... Os que viram Pelé jogar, então, dá até dó de falar com esses caras. Porque fala, meu, isso não é Santos, cara. Não é possível. Isso aí qualquer time de várzea ganha do time do Santos. E é isso que está acontecendo. E assim, fizeram um monte de negociação esquisita. Essa negociação do Carille é um negócio assim que ficou entalado no garganta de todo mundo. Cheio de multa para todo lado. Cara, os caras não têm peito para mandar o cara embora. Eu tive acesso ao contrato do Carille, tá? E assim, vamos lá. O Santos é anuente, totalmente anuente a qualquer eventual derrota que o Carille sofra com relação ao processo do clube japonês. Vevar em Nagasaki. O que acontece é que a FIFA julgou não ser competente para avaliar a situação, porque trata-se de um processo trabalhista e não esportivo. Então, agora, a chance do Vevar em Nagasaki reverter é indo ao CAS ou indo na justiça comum japonesa. Seja qual for, ou aceitando a derrota na FIFA. A gente não sabe o que vai acontecer, vai depender da postura futura do time japonês. Mas se eventualmente uma derrota acontecer, o Santos tem que bancar tudo, isso está em contrato. O Carille não banca um centavo. O
Santos tem que bancar absolutamente tudo, isso está escrito no contrato. Aí você pergunta, por que o Santos não manda o Carille embora agora? Antes eu gostaria de voltar à contratação do Carille. Porque, claro, naquele momento ali era difícil uma escolha para de um técnico que fosse cumprir o objetivo principal de fazer um campeonato paulista digno a ponto de classificar o time para a Copa do Brasil, já que o Santos tinha feito um campeonato, vinha de 3 campeonatos paulistas horrorosos. E também, inclusive, um deles com o próprio Carille. Vamos lembrar, Carille é demitido no meio do Campeonato Paulista de 2021. 22, é. Exatamente. Mas a culpa foi da do Dracena ali, não era dele. Não, né? tudo bem. Não, tô falando, esse foi o discurso que foi plantado. Esse foi o discurso, mas enfim, é porque ele que, na verdade, o Edu Dracena trouxe os jogadores que ele queria contratar, o Rueda não contratou, como, por exemplo, o caso do Luan, aquele que jogou no Atlético Mineiro, não o Luan do Corinthians, o Luan, aquele do cabelinho Sim, o Luan, menino maluquinho, né? Ele pediu a contratação e o Luan nunca mais jogou bola em lugar nenhum, tá com o joelho completamente estourado. Era esses os caras que o cara ele queria, com esses caras ele ia resolver o problema. Mas enfim, é tudo discurso, né? Quando você é mandado embora, você fala o que você quiser. Mas a questão não era fácil naquele momento você escolher um técnico. O primeiro nome que o Santos tentou foi de Carpini. Chegou a acertar tudo com o Carpini e o Carpini ficou com medo porque falou-se sobre o organograma, viu que o Marcelo Fernandes ia ficar, sabia que o Marcelo Fernandes tinha acabado de ser técnico, ficou com medo de ter seu tapete puxado. Na época se falava muito, se comentava que o Elano teria um dos auxiliares, também. E o Carpini não gostou disso, porque o Elano também quer ser técnico do Santos e fala isso abertamente, então ele viu ali um terreno que não era muito fértil. Campo minado, né? E vamos lembrar que o Carpini nessa época estava com moral, porque ele tinha acabado de ser vice-campeão brasileiro da Série B com o Juventude e ele tinha sido vice-campeão do Campeonato Paulista com o Água Santa. Então ele estava muito bem cotado, tanto que o Cruzeiro chegou a negociar também com o Thiago Carpini. E aí pinta o São Paulo, time na primeira divisão. Libertadores. O Dorival cai para cima, cai para a seleção e o caramba. Ele aceitou e disse não ao Santos. Ali surgiu o nome do Carille. Eu fui imediatamente contra o nome do Carille porque acho, e aí é uma questão técnica, tá? Eu não acho o Carille um técnico horroroso. Eu acho que o Carille é melhor que muitos técnicos que treinaram o Santos na gestão Rueda. Eu acho ele melhor que o Paulo Turra, eu acho ele melhor que o Diego Aguirre, embora esteja fazendo um bom trabalho agora no Peñarol, na Libertadores, mas eu acho o Carille superior ao Aguirre. O trabalho do Aguirre no Santos, embora curto, uma coisa horrível. Nossa Senhora. Uma coisa assim, vergonhosa. Aquele jogo contra o Cruzeiro, que toma 3-0 na Vila Belmiro, jogando com 4-2-4, uma vergonha, um dos jogos mais pavorosos da história do Santos. Meu Deus, eu tava lá. Enfim, e outros tantos que treinaram o Santos aí na gestão Rueda, eu acho que o Carille é um pouco superior. Mas o Carille não tem nada a ver com o Santos. E aí, não tem nada a ver com... E aí quando você dizia isso, mas o Santos não tem que jogar bonito, qual que era o argumento? O Santos tem que subir, por que isso, por que aquilo? Aí eu dizia, tá bom, vamos partir do pressuposto que não importa como a gente vai jogar, o objetivo é apenas subir. Eu não enxergo na Série B apenas uma competição que você vai garantir o acesso. Você tem uma boa oportunidade ali de formar, sem a mesma pressão, um ambiente favorável para quando você for subir. Porque se você sobe de qualquer jeito, você pode cair no ano seguinte. E o Carille, eu dizia, no Campeonato Paulista ele pode ter até um certo sucesso, porque ele vai enfrentar times mais fortes, como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Red Bull, Bragantino. E aí o jogo do Carille vai se encaixar, porque o Carille é isso. Você se lembra daquele jogo Santos e Flamengo, que salva o Santos do rebaixamento no Maracanã, que o Gabriel perde pênalti, o Santos faz 1-0, gol do Marcos Leonardo. É o Santos tomando taca o jogo inteiro com linha de 5 e saindo no contra-ataque. Para fazer isso, o Carille é bom. O Carille é um dos técnicos que, se ele tiver tranquilidade para fazer esse joguinho dele, que é de transição, dar a bola para o adversário e a gente se defende aqui, faz as coberturas, ele era o técnico de defesa do Tite no auge do Tite. Campeão do mundo no Corinthians, tomando pressão do Chelsea, ele sabe se defender, ele tem méritos nisso, entendeu? Então, para esse tipo de jogo, ele seria um cara... O Santos poderia ter sido campeão paulista, não fosse os erros individuais do Felipe Jonathan e do Rainer, e do João Paulo naquele primeiro gol.
naquela saída patética de gol. E a de pipocada do Guilherme também no último É. jogo, dentro da grande área, deu uma medalha no peito do Mas isso goleiro. aí é recorrente do Guilherme, É né? isso, Porque né? Ele é a isso. qualidade técnica do Guilherme É. não é das mais apuradas. Apesar de ser um lutador em campo, eu Sim. gostar muito dele. Mas, enfim, para o Campeonato Paulista funcionaria. Na Série B o cenário seria outro. Por quê? Porque não existem camisas pesadas na Série B. O Santos era a única e todos os times dariam a bola para o Santos. E quando tem a bola, o cara ele não sabia o que fazer, nunca soube. O time do campeão do Carille em 2017, no Campeonato Brasileiro, foi um time que, a partir do momento que as pessoas entenderam como o Corinthians jogava, o segundo turno é patético. O Corinthians quase perde o título. Foi. O Neto esbravejando, lembra disso? Não vai dar! Não vai dar, não vai dar, exatamente, porque todo mundo, a partir do momento que no Campeonato Paulista entenderam como o Santos jogava, entenderam que os caras que faziam o Santos jogar eram João Schmidt e Pitu, que começaram a marcar e minar. Acabou o time. Hoje o Santos vive na base da empurrância, os gols são de bola parada, na base da pressão, o Santos não tem uma jogada trabalhada, o Santos não tem nada ofensivamente. E tem que ter a bola, porque dão a bola para o Santos. Então, se você for ver, os jogos na Vila Belmiro acabam sendo mais sofríveis que os jogos fora de casa, porque pelo menos fora de casa ele ocupa o meio de campo. Na Vila Belmiro vira um 4-2-4, Juliano vira assistente de centroavante, o Santos não tem meio de campo, é uma coisa vergonhosa. Então, assim, Carille não deveria ter sido contratado. Agora, qual que é a condição para se mandar o Carille embora? Vamos lá, o Carille ganha R$400 mil. A comissão técnica toda vale R$100 mil. Os auxiliares somados, eles valem R$100 mil. Para o Santos demitir o Carille hoje, vai sair praticamente a mesma coisa do que o Santos demitiu o Carille pós-acesso. Por quê? Porque se o Santos demitir o Carille hoje, o Santos tem que pagar 6 salários. Tá? Esses 6 salários fazem a conta. São 6 milhões. 400... Não, 6 milhões, porque são... tem a comissão, né? Tem a comissão técnica. Tá. Então, os salários da comissão técnica também terão que ser pagos como multa. Então, são R$500 mil, isso vezes 6, dá 3 milhões de reais. Se o Santos quiser mandar o Carille embora hoje, o Santos tem que pagar 3 milhões de reais. Tá? É isso, beleza. Só que, se o Santos o Santos mantém o Carille até o final do ano, o que acontece? O contrato é automaticamente renovado. O contrato do Carille, que é de 400 mil, automaticamente sobe para 500 mil. Isso está em contrato. Ele ganha um contrato até o fim de 25, de 400 vai para 500. A comissão continua ganhando 100. Então a gente está falando de um contrato englobando a comissão de 600. A multa diminui. Ela não é a partir de 25 mais 6 salários, ela se torna 3 salários. Então a gente está falando de 600 mil vezes 3. Então 1.200.000, 1.800.000. Só que, se o Carille classifica o Santos em segundo ou até quarto, ele ganha um bônus contratual de 1 milhão de premiação. Então a gente está falando de 2.800.000. E se o Santos for campeão da Série B, a premiação é de 1,5 milhão. Então, se o Santos for campeão da Série B e demitir o Carille, ao final desse ano, o Santos vai pagar mais do que pagaria o Carille hoje. Caramba. Então, assim, não se trata de uma questão de dinheiro. O Santos sabe que se manter o Carille vai ter que pagar quase dos 3 milhões, lá, se subir. E se demitir o Carille agora, vai ter que pagar os mesmos 3 milhões. Por que que o Santos não demite? Por que que Marcelo Teixeira não demite Carille? Porque ele tem medo. Porque se ele demite o Carille e faz qualquer coisa, estão dizendo que ele que acertou as bases aí com o Sampaoli, eu só acredito de fato quando eu ver o Sampaoli chegando em Santos. E aliás, é algo que depois que se acontecer, a gente vai ter muita discussão, porque eu quero ver como vai ser essa relação. Vamos lembrar que você lembra quando o Edmundo falou do Marcelo Teixeira, cobrando o salário atrasado? Bem isso. Foi demitido no dia seguinte, porque o Marcelo Teixeira é um cara vaidoso. O Sampaoli, se ele engatar 5 vitórias consecutivas, ele vai descer a porrada, querendo contratação. E o Marcelo Teixeira vai aguentar? Vamos ver. Mas enfim, isso é outro papo. Vamos falar já disso aqui, porque tem todo um ambiente, o entorno ali que eu queria ver como é que agora a questão é, por que não demite o Carille? Porque se, por exemplo, ele define assim, tá bom, eu quero o Sampaoli para o ano seguinte, o Sampaoli já disse que não vem agora. Então eu preciso de alguém que fique até o final do ano. Eu vou arriscar o presunto, porque daí ele segura a guarda. Eu
me livro da cobrança de que estão fazendo o que querem e não aguentam mais o cara, ele fica com presunto até o final do ano. Cara, se acontece acontece uma hecatombe, o Santos engata umas 4, 5 derrotas consecutivas na mão do presunto e não sobe, aí o culpado maior não vai ser o Carille, vai ser o Marcelo Teixeira. Sim. Ele não tem culhão para mandar o Não Carille tem, embora. não tem. Ele não tem culhão para ouvir a torcida do Santos e mandar o Carille embora. Não é por causa de dinheiro. É porque ele não tem culhão para fazer isso agora. É por isso que o Carille está no Santos até agora. E essa diretoria do atual presidente aí, eles têm um adversário a mais nesse retorno dele ao clube, que são as redes sociais. Isso não tinha lá no início de 2000 até 2008, as redes ninguém... Imagina o que seria o Twitter em 2008, com o Santos se salvando com o gol de Michael Jackson, Quiones. Meu Deus do céu. Que é aquilo? Então, assim, hoje a rede social, você vê que os caras ficam fazendo balão de ensaio o tempo todo. Joga o nome de um jogador, não sei o quê. Começaram a tomar pancada do negócio da camisa amarela, aí soltaram uma abobrinha lá que foi a gestão anterior, e não foi. A gestão anterior era uma camisa azul. Porque eles se pronunciaram. Pô, peraí, não fomos nós que escolhemos isso aqui, não. Esse amarelo aqui é Eu coisa... não tinha visto isso. Tem isso também. Tem isso. Que a Umbro, no ano passado, quando foi escolhido o terceiro uniforme, a Umbro queria uma camisa cinza. E o conselho lá definiu o comitê de gestão. Não, vai ser azul, uma camisa azul. Assim, olha, eu tô usando uma camisa da Umbro aqui. Não tenho absolutamente nada contra a marca. A Umbro faz camisas que eu considero interessantes. Legais. Bom produto, legal. Assim, tem uma sinergia com o Santos de muitos anos e tal. Mas, cara, quando você olha os contratos de fornecimento de material esportivo dos rivais do Santos e do Santos, cara, parece que assim, a cada vez que rola uma renegociação, o Santos vai no mercado, não acha nada, aí a Umbro oferece um caraminguazinho a mais e os caras ficam felizes. E aí o que acontece? Cara, eu tô ali do lado da Avenida Paulista. Tem uma Centauro gigantesca ali com a Avenida Paulista e a Rua Pamplona. Certo. Você entra ali, cara, não tem... Cara, mas assim, a loja da Centauro ali é gigantesca. Num dos maiores centros comerciais da América Latina, que é a Avenida Paulista. Não tem nada do Santos lá. Tem coisas do Corinthians, não sei o que do Palmeiras, do São Paulo. Não tem nada no Santos lá. Absolutamente nada, cara. Mas isso, cara, isso aí, e aí a gente volta a falar essa questão de uniforme, que foi mais uma falácia também, né? E saíram garganteando aí que tinha sido um bom contrato com a Umbro, até então não prestava. Todos os contratos seriam cancelados, porque eles não souberam fazer nada. Nós sabemos, é assim que a gente faz. Aí renova o contrato, tem enxoval, tem não sei o quê. Você lembra da Parimet, que chegaria pagando 160 milhões, uma coisa assim? Nada acontece, Nada cara. aconteceu. Nada acontece. O Santos continua com o mesmo patrocinador. Mas isso só... Feito não na época não era do Rui. Essa questão de esconder o clube, inclusive eu tenho um dos convidados aqui, vai ser um cara que trabalhou na Adidas, na Alemanha. Ele fez muita cobertura, ele trabalhava nos eventos de Champions League, da Bundesliga, que ele morou na Alemanha e tal, ele trabalhava na Adidas, ele vai falar depois, vou ter a oportunidade de bater esse papo. Aliás, um cara interessante para você, conhece toda essa questão de logística, de distribuição, como que funciona, porque cada discursinho, não tem camisa do Santos, é só na internet que você compra. E aí não tem o tamanho e não sei o que e tal. Cara, só que você tem uma torcida do Santos, cara, que a maioria do torcedor do Santos, maioria não, mas uma boa parte das torcidas do Santos é 40 mais. Sim. E maioria 50 não, mais e tem tem muita gente. Mas tem muita gente que é mais de 40 anos e tal. E o cara quer comprar uma camisa, se você não... Aí ele compra na pirata, Ele compra, né? Porque esses caras não têm o mesmo acesso à internet Isso, como a molecada. isso. Hoje o moleque pega e compra pelo celular. Um cara desse fala, não acredito, meu pai mesmo não compra nada. Meu pai tem 79 anos. Nem meu pai. E aí o meu irmão foi dar uma bicicleta pra ele, comprou na internet e a bicicleta não chegou. Cara, aí que ele falou, não, esse negócio aí de internet, eu tenho que ir na loja, eu tenho que pegar, eu tenho que ver, senão... E muita gente é assim, eu falo que tem gente no meu canal, gente que mora em Porto Alegre, que fala, cara, aqui não tem nem chaveiro do Santos, Mas parece que é cultura desses últimos dirigentes esconder o Santos. Vamos esconder o Santos. O Santos tinha uma negociação com a Band para transmitir o Campeonato Brasileiro da Série B. Cara, o Santos ia ser o time da Band, que a Band ia transmitir tudo. Jogo na TV aberta. Não, vamos fechar com a Globo que vai pagar mais. Tudo bem, pagou mais, mas o time ficou escondido, cara. É isso. E aí, assim, você amarra um contrato ruim e você pensa apenas... Porque assim, vamos lá. O Santos recebeu 40 milhões de reais para jogar o Campeonato Paulista.
40 milhões de reais não chegou, quer dizer, já foram antecipados boa parte desse valor pela gestão anterior. Isso. Para pagar aquelas contratações absurdas que o Rueda fez no final, tentando se salvar, que ali... Nossa. Mas enfim. Mas o valor do Campeonato Paulista é de 40 milhões. O Santos jogou o quê? 12, 13 jogos no Campeonato Paulista. Para jogar 38 jogos na Série B, o Santos assinou um contrato de 19 milhões. Foi o máximo que o Santos conseguiu. Para jogar o dobro, menos da metade do Paulistão. Esse é o tamanho da Série B hoje, com o Santos sem uma outra grande camisa envolvida. Pô, beleza, a gente tem 19 milhões garantidos aqui, legal, tal. Mas, pô, se meu time tá na TV aberta toda rodada, quanto mais eu conseguiria de patrocínio? Quanto mais será que eu não conseguiria pleitear com a Umbro um valor melhor? Entendeu? São várias e várias questões que, assim, cara, são muito amadoras. São decisões muito amadoras, cara. Tem que querer trabalhar. Os caras não querem trabalhar. Não querem. É que acha que o Santos tudo é vem a nós, e não é. Se o Santos, cara, o Santos o Santos não tá só escondido na transmissão da Globo, no sentido de estar no Premier sempre, o caramba, mas as próprias transmissões do Santos no Premier são lado C. Pode olhar, narradores e comentaristas que não fazem os grandes jogos. É a galera que, tipo assim, com todo respeito, a Fabiola lá, que se tornou comentarista. Eu não quero falar especificamente dela, porque senão parece que estou falando que é mulher. Não tem nada a ver, tá? Mas assim, você vê ali que não acompanha, confundindo Carille com Caleri. Uma coisa assim, cara, que assim, tipo, você vê aqui e você fala que, meu Deus, a vontade que tá na transmissão, a transmissão não é só ela não, a narração, muitas vezes, de muitos narradores. Você vê, teve um dia um narrador do Santos que o cara chegou a narrar, falou que uma cobrança de escanteio, pra mim isso é, desculpa, cara, eu trabalho com futebol, cobrança de escanteio, o juiz parou e levantou a mão. Provavelmente a jogada perigosa, o cara falou que ele marcou impedimento. O cara inventou um impedimento no escanteio, isso não existe na regra do futebol, cara. Ah não, o juiz marcou impedimento, aqui isso tem no jogo do Santos da Vila Belmiro recente. E você fica vendo e fala, caralho, velho, meu Deus do céu, eu tô aqui, é a única opção que eu tenho de ver o jogo, e eu tenho que ver com essa equipe, porque nenhuma direita de ter uma equipe de ponta. Quantos jogos o Paulo Andrade, que foi contratado a peso de ouro pela Globo, quantos jogos ele fez do Santos? Nenhum. O Santos é um produto absolutamente escanteado pela própria Globo, desprezado pela própria Globo. Mas isso parece que quem está à frente do Santos parece que gosta disso, cara. Quanto mais escondido, parece que é melhor. E é uma coisa, você vê, Campeonato Paulista, tinha aquele jogo, todo mundo... Não, isso é uma bagunça, o Rueda fez essa negociação com o São Paulo, vai jogar aí. Cara, eles achavam que ia dar 20 mil torcedores. Aí deu 50 e tantos mil, se tivesse colocado 60 no Santos São Bernardo no Morumbi, os caras foram surpreendidos. Porque parece que eles acham que é só aquela... Cara, a torcida do Santos é grande, aqui em São Paulo principalmente. Só que o torcedor do Santos em São Paulo, ele desacostumou a jogar o Santos jogar aqui. Não tem mais jogo do Santos aqui. Ainda mais depois que é só uma torcida e tal. Aí, jogo lá no Itaquera. Esse eu tava. Mesma coisa, né? Aquele mar branco. Foi um espetáculo esse jogo. Cara, você via o pessoal subindo aquele mar branco, aquela onda branca saindo do metrô, assim, vindo pro estádio, cara. Foi um espetáculo esse jogo. Eu lembro que na live lá, entrou uns corintianos lá depois enchendo o saco. Aí falou, ó, não enche o saco não, que nós vamos grilar esse estádio aí. Os caras ficaram bravos, pô. Cara, então assim, o Santos tem a mania de achar que só a Vila Belmiro, o Santos foi rebaixado na Vila Belmiro. O Santos perdeu 3 jogos na Vila Belmiro que não podia perder no passado. O Santos empatou uma pancada de jogos agora na Série B na Vila Belmiro. Então, enjoado de falar Vila Belmiro é histórica, mas ela não ganha jogo. O que ganha jogo são os jogadores. O jogador sente a pressão da torcida própria. O torcedor apoia ali, você vê os caras tremem. Os títulos que eu vi o Santos ganhar na minha vida não foram na Vila Belmiro. Mas é, pô. Vi o Santos ser campeão brasileiro em 2002 no Morumbi e vi o Santos ser tricampeão da Libertadores em 2011 no Pacaembu. Então, assim, é isso, cara. Mas esse é o discurso que se vende e é também existe muita chantagem ali com relação aos próprios jogadores que não querem se deslocar, que acontece. Olha o que aconteceu nesse ano. O Marcelo vende o mano do jogo contra o Botafogo, joga em Londrina. Como que o Santos atua naquele dia? Uma partida vergonhosa, patética. O Botafogo era lanterna naquele momento e o Santos perde o jogo. Que, aliás, é um desrespeito com a própria torcida da diretoria do Santos.
Porque a torcida de Londrina, eu sou da região, tá? Uhum. Sou da região ali. Tem muito santista. Os caras receberam o Santos com calor, rapaz. Receberam o Santos no aeroporto lá, travaram o aeroporto. Cara, apoio não faltou. Você via que os jogadores não quiseram jogar. Por quê? Vamos perder esse jogo aqui, gente? Eu não tô dizendo que os caras fizeram isso. Posso afirmar? Posso ter um por? Não. Mas a impressão que passa é, gente, ó, vamos perder esse joguinho aqui, porque daí a gente perde. E aí os caras vão ver que vão mandar todos os jogos na Vila Belmiro. Lá a gente corre. Porque daí os caras não correm o risco dos caras ficar tirando o Santos daqui. Então o Santos é meio refém disso. Isso é uma merda. Mas isso é gestão, né, cara? Isso é falta de gestão. Lembrei, o jogo anterior foi o Botafogo, que o Santos ganhou de 1-0. Que o cara deu aquela entregada e o Juliano vai lá e foi o mesmo Botafogo. Aliás, esse jogo do Botafogo, o Santos perdeu de 2-1 lá, esse jogo, cara, ele era o case de referência do Carille em todas as coletivas. Não, dele e do Galo, né? Não, mas olha, veja, tem jogos, veja o que nós fizemos contra o Botafogo, não sei quantos chutes no gol. Aí o cara acertou 2 chutes lá que não... Meu, toda coletiva era isso aí. Não, mas olha o jogo do Botafogo, não sei o quê, não sei... Cara, então assim, é um negócio assim que... Cara, eu tenho a tese de que o Carille largou. Mas faz tempo. Largou mesmo, assim. Tipo, você vê que ele tá cagando 1 quilo. É tipo o Gabigol no Flamengo, assim, tô aqui cumprindo meu contrato de qualquer jeito, que eu vou embora. Aliás, foi mais uma cortina de fumaça, né? O Gabigol, essa semana, de novo. Então, eu não duvido porque vem dessa galera muito próxima do presidente, essa galera que se o presidente sair pelado na rua, balançando o Marcelinho, eles vão passar um pano, capaz de chegar lá e ainda tirar a roupa junto. Essa galera. Então, assim, essa galera tão próxima que eu não duvido que eles tenham informação. E eles falam de reuniões, tem coisa sem substância na matéria, de reunião do pai do Gabriel inclusive citam pessoas que estiveram presentes na reunião. Eu não duvido. Eu não duvido. Agora a questão é, Gabriel no Santos, você é a favor ou você é contra? Eu sou completamente contra. Por quê? Porque o cara vale 2 milhões de reais, porque o cara não joga futebol há 2 anos e meio, não joga em alto nível há 2 anos e meio. Eu não sei quais são as condições do Gabriel e você vai pagar 2 milhões por mês, um contrato que o Santos jamais pagou na sua história para qualquer jogador. Quer dizer, pagou para o Neymar lá atrás, mas não vinha dos cofres do Santos, vinha dos cofres das empresas. E aí se fala de empresa que vai pagar. Cara, o que mais tem no Brasil é empresa que promete entrar em salário de jogador e some no meio do contrato. Rodolfo, quem que vai passar pro Gabigol? É o Patrick? Que vai lançar o Gabigol? Se ele vier pro Santos? E outra, cara... Tem meio campo, E outra, cara, o Flamengo tem um monte de gente pra lançar o Gabriel lá, o Arrascaeta, o Gerson, e não tá mas mesmo jogando assim, nada. mas... Então assim, cara, o que me garante que esse cara vai jogar bem? Eu temo, espero que eu esteja errado. Se vier que destrua, que eu grite, lógico, pô. Que eu grite Santista e Fiel, Faça vai pra gol, cima, Gabriel. Dance forrozinho na beira do... Assim, eu espero que, se for pra ser, que seja assim. Agora, eu temo que a carreira do Gabriel esteja próxima a um futuro próximo, parecido com o do Luan, do Corinthians. Um cara que largou a carreira e que quando tenta voltar, já fisicamente o corpo não responde mais. Por quê? Porque curtiu as benesses não respeitou o corpo, fora de campo e tal. Então, assim, tomara que eu esteja errado, porque é um jogador de 27 para 28 anos, muito que novo, né, cara? Bola tem, sabe jogar, tem personalidade, tem um instinto assassino, entendeu? E tem a correlação com o Santos, sempre foi santista desde criança, enfim, a torcida gosta. Ó, a gente estava falando do Sampaoli aí, depois eu quero... mas você sabe que faz um pouco de sentido a atual diretoria querer um cara igual o Sampaoli? Total sentido. Por quê? Porque vamos acabar com uma falácia que é o seguinte, o Marcelo Teixeira entende de futebol, não entende nada. Entendi nada. Porque ele ganhou um título brasileiro em 2002, o time estava largado, ele não tinha dinheiro para contratar ninguém, ele contratou o Leão na churrascaria Fogo de Chão aqui perto do aeroporto aqui, o Leão voltando da fazenda dele, para dar uma mixaria, não tinha ninguém para contratar, falou pro Leão não rebaixar o time, ok. O time foi campeão, se fosse ponto corrido o Santos não seria campeão, mas foi campeão, beleza. O Leão, e tinha o seu Zito,
que era um cara que tomava Monstro. conta ali, Essa é a maior que era perda, respeitado. essa é a maior perda do Então. Santos Futebol Clube Então. na história do Santos. Ok, aí o Santos ganha o Campeonato Brasileiro, no ano seguinte o Santos é vice-campeão da Libertadores. Em 2004, quem que chega pro Santos, o negócio apontado para cima, igual ele está acostumado a falar, Vanderlei. que domina o CT, cara. O CT é dele, ele não tem esse negócio de... Tanto que ele trouxe, pô, depois ele vai pro Real Madrid, aí ele volta em 2006, ele traz 6 caras do Irati. Lembra disso aí? O cara mandava e desmandava. Pois é, então, mas assim, é o cara que... Vai me dizer que o presidente... Quando o Marcelo Teixeira começou ele contratar jogador, só vinha bomba, cara. É. Aí esse ano, eu falei, bom, aí tinha um conhecido... Mas o Sampaoli, vamos lembrar, então, é um péssimo indicador de nomes. Sim, calma lá. Mas aí o que acontece? Aí ele pega esse ano e fala, bom, vamos ver se o Marcelo se atualizou. Aí começa as contratações, Patrick. Ele vai dar uma entrevista, a primeira entrevista que ele deu, que ele gritou, que ele falou não sei o quê, não sei, né? A cereja do bolo das contratações do Santos é o Patrick. Ou seja, ou ele está muito desatualizado. Depois ele deu uma outra entrevista falando, colocando na bunda do Caribe, né? Mas a contratação do Patrick tem um monte de Pilatos no Santos ali, né? Os caras ficam tudo assim, ó, lavando as mãos ali, ninguém assume a contratação do Patrick. Só que o cara tá contratado. Por um valor que, quando for questionar, não, tava escondendo 500 mil lá. Não, mas isso aqui não é praxe do mercado. Sim, mas vai sair do caixa do Santos. O Henrique Farinha, um abraço pro Henrique Farinha aqui, ele sempre fala isso. Cara, não adianta, vai sair do balanço ali, tem que pagar, é 1,5 milhão, não é 1 milhão, é 1,5 milhão de dólares, né? Mas enfim, aí, cara, se você traz o Sampaoli vai... Será que esses caras que estão lá hoje, que livre trânsito, CT, vestiário, será que com o Sampaoli... Então. Acabou. Mas e a política, como é que fica desse jeito? Acabou. Não, então. Cara, assim, vamos lá. Sampaoli no Santos. Acho que faz sentido, mas eu temo que dure muito menos do que a primeira passagem dele. Faz sentido por quê? Porque o Sampaoli é o cara, toda a diretoria de qualquer clube, que é tudo mais ou menos a mesma coisa. O cara respeitando mais o profissional, o time, o clube como profissional. Vamos pegar o Mário Celso Petralha. Sim. Olha o ano do Atlético Paranaense. Passa o Cuca por lá, é demitido, aí trazem um técnico desconhecido, agora tá indo buscar o Lúcio Gonzalez e brigando para não cair. Isso com um time sem dívida, com uma infraestrutura absurda. E olha o ano esportivo do Atlético Paranaense, não brigando por nada e seríssimo candidato a ser rebaixado nesse Campeonato Brasileiro, tá? Então, uma coisa é o clube enquanto clube, outra coisa é a gestão de futebol daquele respectivo ano, suas escolhas e tudo mais. Por que o Sampaoli faz sentido? Porque o Sampaoli é um nome que a torcida gosta, um nome que a torcida tenderia a prestigiar mais o clube, independentemente do resultado, por se sentir representado no jeito de jogar. Sim. Um cara que tem a capacidade de potencializar jogadores medianos e o Santos poderia ganhar dinheiro com respectivas vendas. Vamos lembrar que o Santos ganhou dinheiro até com a venda do Jamota, que ninguém gostava. Foi o melhor jogador do Campeonato Paulista de 2019, eleito. Então, assim, é um jogador que tem um técnico que potencializa jogadores medianos, mas você tem e outra, toda a diretoria quer um escudo. Que é assim, ó, a culpa não é minha, é do São Paulo. Eu contratei os caras que vocês queriam. Então, se tá dando qualquer merda, culpem o cara, não me deixem quieto aqui. Então, nesse cenário faz sentido. Só que esses são os bônus, tem os ônus. O ônus é o São Paulo não permite a entrada no vestiário de certos elementos. Você acha que aquele cara lá... Você acha que aquele assessor que teve uma fala... Foi condenado por uma fala racista lá há anos atrás... Ex-conselheiro, né? Ex-conselheiro. Que estava no vestiário da final do Campeonato Paulista, foi filmado lá naquele discurso do Marcelo Teixeira, estaria no vestiário com Jorge Sampaoli? Difícil. Difícil. Eu não vou afirmar aqui, mas eu acho difícil. Entendeu? Porque o Sampaoli, para ele, o vestiário é sagrado. Lógico. Entendeu? Então, assim, esses companheiros, Marcelinho Teixeira, essa galera, eu duvido que entrem em vestiário com o Sampaoli lá, e isso já pode dar problema de vaidade. Outra coisa, o Sampaoli é um cara que ele vai chegar piano. Mas se, meu amigo, ele vê uma possibilidade de conquistar algo maior a partir do trabalho que ele está fazendo e vê a necessidade
de jogar a torcida contra a diretoria, como ele fez com o Pérez, ele vai fazer. Vai. Que é, eu pedi reforços e não sei o que e tal, ele vai fazer. Porque ele fez isso não é só no Santos. Ele fez isso em todos os times. Ele Todo foi lugar. vice-campeão francês com o Marseille e ele saiu por causa disso. Ele ia jogar Champions no ano seguinte. Cara. E ele saiu por causa disso. Então ele cresce pra cima de todo mundo. Como é que vai ser? Tem uma declaração do Alexandre Matos falando da relação dele com o Sampaoli no Atlético Mineiro. Vejam esse corte lá no Charla Podcast. Vejam esse corte no Charla. Então, assim, vai ser uma relação difícil. E aí, o Marcelo vai aguentar? O Presunto vai continuar com o Sampaoli lá? O Marcelo Fernandes? O Léo, que é um cara de personalidade, vai continuar com o Sampaoli lá? Como é que vai ser o organograma do Santos? Porque é isso, tipo, o Sampaoli é o cara para ter a chave do vestiário, para mandar e desmandar. Sim. Os caras vão aturar isso. Qual vai ser a relação do Sampaoli com o Paulo Brax? Esse eu acho que talvez se deem bem, porque o Paulo Brax, pelo menos, é um cara do mercado, não é um cara lá de Santos. Enfim, que eu não estou defendendo aqui o Paulo Brax, eu não acho que nem deveria ter sido contratado, mas pelo menos é um cara do mercado. Sim. Então, assim, eu temo muito que seja uma relação desgastada nos bastidores a ponto do trabalho não durar o quanto durou pelo menos uma temporada inteira em 2019. Independentemente da situação do campo. E ele é caro, hein? Ele é caro. Mas eu acho que isso, cara, assim, o Santos tem a maior folha da história da Série B. Sim, sem né? Cara, o Novo Horizontino tem uma folha de 1,5 milhão. Só o que o Santos... Eu fiz o levantamento. Eu vi esse vídeo. Dos que o Santos contratou agora. Sim. Você viu lá? Eu vi. O Santos mais ou menos adquiriu... Só esses 6 reforços que vieram agora. Yusufá Indi, Wendel Silva, Lá Quintana, Luan Pérez. Billy Arce e... Tá Renan. E Renan, goleiro. Esses caras, todos, o que o Santos vai pagar de salário para eles até o final do ano, e alguns com contrato até o meio do ano que vem, valem esses 6 a folha salarial do líder da Série B, o Novo Horizontino. Tá? Então, assim, a questão para mim é fundamental. Se você vai gastar dinheiro mesmo, gaste com um puta treinador. Esse é o primeiro. É melhor você ter um time... Jogar a Série A no que vem. O Safora do Santos hoje, que era de 11 milhões, passou para 12,5 agora, com esses reforços. É melhor você ter um time de uma folha na Série A de 13, 14 milhões e com um técnico ganhando 2, 3, mas o time tá ali entre do que você ter um time com uma folha salarial de 25 com um técnico que nem o Carille, ganhando 500 mil. Você entendeu? Sim, sem dúvida. Então é isso. E o Sampaoli, ele é o estilo que o Santista gosta de ver, né? Pelo menos o último ano que o Santos jogou igual o Santista gosta de ver foi 2019, cara. Isso. Não tem. É isso. Não, mas o Cuca foi... Cara, o Cuca aquele time conduziu o Cuca. Não, eu acho que o trabalho foi bom. Sim, mas não que o Cuca seja um cara ofensivo. Mas a gente reclamava muito, lembrar que o time era muito de contra-ataque, muito reativo. Mas estava num caos, né? Era sem salário, era complicado. Então acho que o Cuca tem um mérito que ele conseguiu administrar aquele caos ali, com o Marinho, com todo mundo. Ele pegou um time, fez um futebol que era de acordo com a característica dos jogadores. Que era 3 caras de velocidade na frente, Caio Jorge, Marinho e Soteldo. Mano, eu vou defender e vou dar conta pra esse cara correr, cara. Mas ele pega um time que era acostumado com o Sampaoli, né? Porque o Gesualdo... Não, ali não teve trabalho. Não teve nada. E o pessoal queria jogar como jogar. E o Cuca, então, teve um mix ali. O Sampaoli, por que ele é o técnico que o Santista gosta? Porque ele não tem medo de atacar. Sim. Ele marca a pressão o tempo inteiro. Então é o Santos tentando... lembra daquele discurso contra o São Paulo, no Pacaembu, que o Santos amassa o São Paulo? Sim. Comer las pernas. Cara, ele quer que os jogadores do Santos comam as pernas do adversário. Sufoquem o adversário o tempo todo. E isso pro Santista é um deleite. Nossa. E tem uma outra questão, é que quando precisa acalmar o jogo e ter posse de bola e
tocar a bola e ter triangulações, o Santos também conseguia fazer isso. Então era um time extremamente ofensivo, era um time que era no sentido, na hora de fazer o ataque, era vertical, Sim. mas quando precisava rodar a bola, também rodava a bola. Então, assim, pra mim, tá? Dentro do campo, o Sampaoli é um cara que, quando a gente analisa um treinador, você tem que avaliar o treinador, tudo que ele é. O lido com o atleta, o quão experiente ele é com relação com a diretoria e tudo mais. Isso é um... Agora, se a gente falar só de dentro do campo, para mim o Sampaoli só é inferior a um cara que treinou no futebol brasileiro, que é o Jorge Jesus. Dentro do campo, eu acho que ele só não entende mais. E eu não acho que é uma diferença muito grande, não. Sim. Dentro do campo, esse cara é genial. O problema dele é aquela cabecinha de vento. O Sampaoli não é flor que se cheire. Tem um vídeo aí que você vai entrar no YouTube, tem um na Argentina, que pegou muito mal na Argentina. O Sampaoli parado por um guarda de trânsito tentando subornar o guarda, e quando o guarda diz pra ele que não aceita, ele começa a falar que, como assim você não ganha porra nenhuma? Então assim, ele é um cara... Arrogante, né? Não só arrogante, mas tem um caráter duvidoso. Ele ficou muito aqui, porque puxou as criancinhas da árvore, legal pra caralho. Porque ia de bicicleta, não sei o quê. Mas se você ouve relatos do convívio, não só da época de Santos, mas da época de Flamengo, o assistente do São Paulo deu um soco na boca do Pedro. Foi. Então imagina os caras que gostam de ficar frequentando o Entendeu? vestiário aí. Que porra de... Que é isso? Que profissionalismo é esse, irmão? Ai, caramba. O cara desferiu um soco na boca do camisa 9 do time. Não é qualquer um, né? É o Pedro, só isso, cara. Só isso, só o Pedro. E aí o Sampaoli jogando pano, não, porque isso é do futebol, isso pertence o caralho, isso é profissionalismo, cara. Que isso não. Aí acabou o Sampaoli. Não, ali já era. Ali acabou, cara. Então, assim, é um cara que, infelizmente, ele não tem o fora de campo, como um Abel Ferreira tem. Sim. Como um Arthur Jorge agora tá demonstrando ter. Como esse técnico do Corinthians, ele tem o time na mão, o argentino. O Ramon Dias. Entendeu? E isso, às vezes, é mais importante Sim. do que o Carille. Por mais que a gente critique, o elenco tá com ele. E essa é uma das questões que o Marcelo também não demitiu. Porque os jogadores experientes pediram a manutenção do Carille. Pois é. Só que é aquele negócio, né? Talvez pro dirigente você ter um Sampaoli e você resolve um problemaço. Porque aí o foco vira... ele vira o alvo. Todo mundo... Vamos chamar ele de Sampioli, vamos sacanear com ele, Champaoli, vamos tirar sarro. Aí vai tomar de 4 do Ituano. Pô, mas como é que pode, não sei o quê. Mas tudo bem, mas quando dá errado, né? Não tem esse negócio. Quando dá errado, dá errado. Nós fomos Botafogo, acho que foi o Ituano também que nós tomamos. Tomou 5 do Ituano. Pois é, cara. E aí... Tomou 4 do Palmeiras, do Filipão, no Brasileiro, no primeiro jogo. Verdade. Só que, por exemplo, pegou o Goiás e enfiou 6 na Vila Belmiro, assim, que foi um negócio maravilhoso de aí ver. Pegava o Fortaleza, metia 3 no primeiro tempo, tomava empate eram umas coisas assim. Mas assim, eu ainda prefiro isso, cara, que o que a gente tá vendo hoje. Cara, em 2019, a gente sentava com alguma expectativa na frente da televisão. Você sabia que ia ter alguma coisa Primeiro você não sabia quem ele ia jogar. Escalar, nem os jogadores sabiam, Ninguém lembra? sabia. Ninguém sabia. Nenhum repórter conseguia acertar. Escalação. Chegava lá, tinha 3 diferentes. Exatamente. Era um negócio... Às vezes era o meio time. Era. E tinha 3 jogadores que jogavam, que jogavam quase todos com ele. Que era o goleiro, o Everson, o Veríssimo e o Pituca. Esses 3 não saíram do time. E depois o Sacha se tornou virou um referencial também. Mas assim, o Sanches, que era muito para muitos o craque do time, saía várias vezes. O Rodrigo, antes de ir pro Real Madrid, vários jogos reserva. O Soteldo, vários jogos reserva, ninguém entendia nada. Entendeu? Ele não tinha com ele cadeira cativa. Isso o torcedor sente saudade, né? Você vê que não tinha craque no time, cara. Um jogo era o Vitor Ferraz, o outro era o Pará, um jogo era o Jorge, o outro era o Felipe Jonathan, um jogo era o Luan Pérez jogando de lateral esquerdo, fechando o terceiro zagueiro fora de casa. O outro jogo era o Veríssimo jogando de lateral direito, fechando o terceiro zagueiro. Cara, era um negócio assim, e era um time que dentro e fora, mano, ia pra pancada com qualquer um. Isso é Santos Futebol Clube. Foi o cara que mais entendeu o que é o Santos. Mas não ganhou título, irmão. O Santos tem que ser o Santos pela sua essência.
E não para ganhar. Ganhar, às vezes você vai ganhar, às vezes você não vai ganhar. Você tem que competir, porque quando você compete sempre, uma hora você ganha, cara. A 95 não ganhou. Não ganhou. Mas todo mundo se considera campeão É brasileiro. lógico. Até porque ali foi... Foi um negócio fora. É, então, mas não ganhou. Mas É. você vê, você conversa com qualquer um desses jogadores de 95, os caras são idolatrados onde eles vão. É isso. Porque o Qual time foi jogou demais, vamos lá, cara. qual foi o último jogo que a gente se emocionou vendo o Santos jogar? Santos e Fluminense. Não, assim... Ah, tá. assim, também se a gente for jogar... Não, lá atrás. Não. Fala assim, qual foi o último jogo grande, uma classificação, um jogo emocionante que a gente falou, caralho, velho, puta, que legal. Você lembra? Santos e Boca? Santos e Boca. Santos e Boca. Semifinal da Libertadores em 2020, cara. Isso. Foi a última vez que a gente foi feliz. É. De lá pra cá a gente não foi mais feliz, cara. Aqueles Com jogos. nada. Eu acho que A gente quase caiu em 3 paulistas, a gente quase caiu em 2 brasileiros, caiu num outro brasileiro e a gente no ano de reconstrução tá chorando lágrimas de sangue. É. Desde aquela vitória de 3-0 na Vila Belmiro, gols de Soteldo, Pituca, o terceiro não vou lembrar, Lucas Braga. Lucas Braga. fez Pituca, um gol de Soteldo e gol. Lucas Braga. Desde aquele dia, daquele 3-0, a gente nunca mais foi feliz. É. Complicado. Agora, deixa eu fazer uma... Como é que nós estamos de tempo aí, produção? Estamos com 1h12. Opa, então 18 ainda. Vamos lá. Vamos falar um pouco do nosso... Falar um pouquinho de seleção brasileira, Rodolfo. Claro. Porque... eu não sei o que é pior esse jogo do Santos ou da seleção brasileira, é a mesma cara. coisa hoje, cara. Que coisa horripilante, né, meu? Cara, você assistia jogos da seleção brasileira aí há alguns anos aí, Venezuela, Paraguai, Bolívia, você fazia o bolão naquela época, vai ser 4, vai ser 5, você já falava. Hoje não dá pra cravar nem que ganhe, né? É isso, cara. E eu acho que o Dorival vai ser demitido, né? Eu também Até acho. o final do ano. Eu acho que ele tem mais 2 datas FIFA Tem aí. 2 jogos agora ainda, Tem né? 2 jogos agora e tem 2 jogos em 2 jogos em outubro e 2 jogos em novembro, é isso. Eu acho que se ele chegar a novembro é muito e ele não passa disso. Acho que o Dorival vai ser um grande nome no mercado para vários times aí, porque, beleza, trabalho ruim na seleção, mas, cara, foi campeão no São Paulo e tal, vai ser um cara que, inclusive, se o São Paulo não der certo, ele estiver na praça, e não duvido que o Santos tente, Ah, sim. porque é um cara que já deu certo no Santos, enfim, joga um futebol relativamente ofensivo no Santos. O time dele só não chuta pro gol, né? Ah, mas assim, beleza, mas pelo menos ataca, né? Enfim. Enfim, acho que para treinar o Santos até ok. Treinar a seleção brasileira não dá. Mas, e aí, cara, o que eu imagino é que o Brasil vai finalmente atrás de um técnico estrangeiro. E tem um cara fazendo um lobby desgraçado aí, dando entrevista hoje pro diário A Bola de Portugal, que é o Jorge Jesus, que tem uma campanha fantástica no Al Hilal, bate em todo mundo na Arábia Saudita, bateu no Luiz Castro do Cristiano Ronaldo, bateu no Galhardo, que era o Al Ittihad, foi demitido lá, voltou pro River Plate. Ele fez o recorde do futebol mundial de vitórias seguidas, 33 vitórias seguidas, se eu não me engano. Isso sem Neymar, que jogou 2, 3 jogos lá. Com Mitrovic fazendo gol todo jogo, enfim. Então, e é o cara que saiu do Brasil como saiu com o Flamengo. Eu acho que é o grande... E ele fazendo o lobby que tá fazendo, falando que é o grande objetivo da carreira dele, treinar a seleção, eu acho que está se criando um cenário para uma volta de Jorge Jesus ao futebol brasileiro, treinar a seleção brasileira, e eu apoio muito. Eu também. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Tem tudo a ver. E até porque, cara, assim, temos uma questão. Esse jogo muito posicional, que é o jogo do Sampaoli, que é o jogo do Guardiola, que é esse jogo mais bielcista, que é ofensivo, porém muito posicional, eu não sei se ele tem muito a ver com o jogo da seleção. O Santos deu certo naquele ano, porque o Santos não era um time de craques. Sim. Operários, né? Você não tem como fazer um jogo posicional com o Neymar. Como é que o Muricy ia falar, Neymar, você vai ficar na esquerda aqui, seu jogo é esse, você cai pra dentro. Não, mano, você tem que dar liberdade pro Neymar. Aquilo ali era o seguinte, a tática do Muricy no Santos é vamos defender os 11 e bola no Neymar. O Santos ganhou a Libertadores assim, né? O Jorge Jesus, cara, ele é posicional, mas até um certo ponto. Passou do meio de campo é liberdade total. E ali, cara,
aquele time do Flamengo é um time que me encanta ainda mais do que o Santos de 2019. O Flamengo de 2019 era um espetáculo. Por quê? Porque o Flamengo, além de ter um puta técnico, tinha muito mais time que o Santos. Nossa, pelo né? amor de Deus. Tinha muito mais time. E ali, cara, era um negócio assim. Só não é pra mim superior ao time de 2010 que eu vi o Santos jogar. Mas Aquele era mais time. sólido. Sim. Porque era um time defensivamente, por conta do Jorge Jesus, muito mais sólido que o time do Dorival era. Fazia 5, mas tomava 3. Né? Então, em termos de espetáculo, não. Mas assim, time por time, aquele time do Flamengo talvez tenha sido o melhor time que eu vi jogar no futebol brasileiro. Era um time muito forte. A assinatura do seu técnico, né? E a gente, puta, isso é uma delícia ver o Brasil jogando assim não é um time de craques mais, aquela coisa. Tudo isso é verdade. Dependendo do Neymar, tudo isso é verdade. Mas com os caras que estão lá, na mão de um técnico como o Jesus, eu acho que o Brasil tinha muita chance de bater semifinal numa Copa. E você bate semifinal, meu amigo, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, entendeu? Você pode tomar 7 igual tomou da Alemanha e pode passar para uma final e ser campeão do mundo. A seleção hoje é uma seleção isso que eu espero. sem identidade, né, Sem cara? identidade. Ela não tem mais, ela nem ataca e ela nem defende. Né? Você teve um meio termo ali que foi aquele time de 94, que era um time muito compacto, aquele time do Parreira, que era aquilo, era um time muito fechado e bola no Romário. Era bola, Bebeto e Romário ali que... Dois gênios. Tinha aquela, né, que o Romário falava, segura ali atrás que lá na frente eu vou fazer. Em 2002 tinha Rivaldo e Ronaldo. Mas aí era uma puta de uma seleção, né, cara? Em termos técnicos era muito mais. Foi a melhor seleção que a gente teve aí depois. Não sei. Cara, a gente tinha Anderson Polga na zaga. Mas ele não jogava. A gente tinha Gilberto Silva, que não era nenhum primor. É, a gente tinha o Kleberson, que jogou aquela Copa, jogou muito bem, mas depois a carreira do Kleberson foi patética. Sim. Entendeu? Então, mas assim, você tinha dois laterais que eram... Mas que jogavam muito lá, jogaram muito, porque o Brasil jogou com 3 zagueiros. E eles tinham a possibilidade de apoiar, coisa que você não tem mais na seleção. Você nunca mais viu 3 zagueiros jogar na seleção. Não joga mais. O terceiro zagueiro era Edmilson. Era o Edmilson. Que era um volante no São Paulo. Então jogava muito. Exatamente. Mas assim, eu acho que era uma seleção que sobrava mais tecnicamente do que a de 94. A de 94 era meio brucutu, mas era um time muito compacto, cara. Em Era 94 um negócio... você tinha o Aldair, que jogava pra cacete. Aldair e Márcio Um Santos. dos maiores zagueiros que eu vi. Aí você tinha... Cara, assim, entre Jorginho e Cafu, eu, como jogador, acho que o Jorginho tinha mais qualidade. Sim. Você tinha o Leonardo, cara, na lateral esquerda, que, assim, o Roberto Carlos foi mais lateral que o Leonardo, mas o Leonardo virou camisa 10, né? O Leonardo, tecnicamente, era um primor. Sim, sem dúvida. Então, assim, as laterais eram fortíssimas. Aí você tinha Mauro Silva e Dunga, cara. 2 volantes que marcavam e jogavam. O Dunga é subestimadíssimo. Não, mas o Dunga era um cão de guarda. E outra, você vê as inversões de bola do Dunga em 94, os 3 dedos invertendo o jogo, ele sabia jogar. Aí você tinha Zinho e Mazinho. 2 caras que fechavam as laterais, mas que tinham muita qualidade. O Zinho até questiona um pouco, ele entra no lugar do Raí. Isso. Né? Ou é o Mazinho que entra no lugar do Raí? Acho que é o Mazinho que entra. O Zinho era titular. Mas o Zinho era titular. O Zinho era titular. O Zinho era titular, o Mazinho entra depois. O Mazinho entra. E aí você tinha uma dupla que nunca perdeu vestindo a camisa da seleção brasileira, que é um negócio assim... Bebeto e Romário. E assim, fala-se muito do Romário, mas o que o Bebeto jogava de bola... Que isso? Era um negócio impressionante. Que, aliás, ele fica bravo, né? Então quando eu você fala. não acho uma diferença tão grande, não. Acho que se tivesse um jogo, seleção de 2002, seleção de 94, você ia dar jogo pra cacete. Não, sem dúvida. Mas é que foram situações diferentes. Mas aí, por exemplo, mas essa seleção de 2002, por exemplo, era um time que era mais pra frente. Mas... Era um time que se jogava mais. Tinha 3 caras mais lá. Tinha o Ronaldinho Gaúcho, né? Tinha o Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo. Né? Você tinha os laterais muito apoiando toda hora por causa dos 3 zagueiros. Então era muita gente atacando. E o banco era muito forte também nessa seleção de 2002. Você tinha Edilson, você tinha Juninho Luizão, Paulista, você tinha o Vampeta. Você tinha jogador. Ricardinho, né? Que entrou algumas vezes. Vampeta era um jogadoraço. Vampeta ele é lembrado pela figura dele cômica, mas quem jogava viu o Vampeta jogar... Jogava muito. Ele só não conseguiu parar o Robinho em 2002, mas ali, meu amigo, podia ter 3 Vampetas ali que não ia conseguir, que o homem tava demais. Também não era a função dele, né? O Robinho caía mais em cima do Rogério pedalado. É que no último lance, né, no gol do Léo, ele dá aquele corte no verdade.
E Então- dele no Kleber, que jogou muito no Santos. Aliás, o Kleber Chicletinho, É. nossa senhora. Pra gente fechar, cara, uma coisa que tá em... Se fala, mas tá igual às ligas, né? Que é o tal do fair play financeiro. Uhum. Vou até mandar um abraço pro Cleiton Silvestre, que ele diz que acompanha o teu canal também, sempre tá mandando perguntas lá pra você também e tal. E ele tava me falando. O que você acha desse fair play financeiro? Eu conversei hoje com duas fontes, uma do Fortaleza Uhum. e uma outra fonte do Goiás, Tá. né? E assim, eu queria ouvir a tua opinião e depois eu quero comentar o que eles comentaram. Cara, eu acho que é absolutamente patético se discutir fair play financeiro num país que não tem uma liga. Esse Começa é o por aí. rolê. Pra você ter, quem que implementa fair play financeiro em cada país? São as ligas. Sim. O Brasil não tem uma liga, logo eu deveria encerrar A divisão, Cara, já tá o fair totalmente play errada. financeiro brasileiro ele é de conveniência. É. É no seguinte sentido, quem tá puxando a fila do fair play financeiro agora é o Flamengo, porque tá preocupado com o investimento do Textor e preocupado com o investimento do City, Isso. preocupado com a concorrência. Isso. Quando era o Flamengo sozinho, eles não falavam em fair play financeiro. Então, assim, se defende o fair play financeiro, e eu defendo o fair play financeiro, porque senão parece que eu sou contra. Uhum. Mas a gente pensa no fair play financeiro como uma possibilidade dos clubes serem mais bem geridos. Porque se você não pode gastar mais do que você arrecada, se Ok. isso é proibido pela liga, você tende a tornar os clubes mais fortes ao longo dos anos. Só que a diferença de arrecadação sem uma liga é uma diferença abissal. Não, Pega o que o Flamengo arrecada e o que o Cuiabá arrecada. Aí o Cuiabá vem uma SAF e compra o Cuiabá. E ele não pode gastar, despejar dinheiro no Cuiabá porque a receita do Cuiabá é pequena. É. Então você trava o Cuiabá. É. E o Flamengo arrecada 1,5 bi da Globo e não sei o quê. Ele pode gastar 1 bi por ano. Então assim, não é o caminho. Concordo. Não é o caminho. Se você cria uma liga e você distribui os direitos de televisão de maneira mais igualitária, Sim. potencializando as receitas dos menores e mitigando as receitas dos maiores, mas assim, o Flamengo ele sempre vai arrecadar mais que o Cuiabá, porque o Flamengo Claro. vai vender marketing, ele vai encher, vai estádio, Sim. ele vai fechar os negócios todos relacionados ao plano de sócio, então ele vai sempre ganhar mais que o Cuiabá. Só que essa diferença de televisão que se estabeleceu, ela precisaria ser modificada, porque aí sim, com todo mundo ganhando um pouco mais parecido, você criar um sistema de fair play financeiro, porque aí você tem uma liga, você vai criar regras, você vai mudar o calendário, Sim. você vai criar uma regra mínima para você ter um gramado decente. Cara, olha, às vezes a gente vê na Série B, o Santos vai jogar na Série B, o Santos vai jogar contra o Paysandu lá em Belém. Belém. O gramado de Belém era superior a vários gramados de grandes clubes da Série A. Sim. Atlético Mineiro, que agora reformou o gramado lá, mas o estádio do Bahia, Fonte Nova, o estádio de Copa do Mundo, um gramado horroroso. O estádio do Fortaleza, estádio de Copa também, do Mundo, um gramado horrível. horroroso. De Brasília também. Brasília agora parece Parece que que melhorou trocaram agora, lá. é. Mas assim, é uma coisa abominável. O próprio Maracanã, várias vezes, o gramado é um lixo. Então assim, os caras querem falar de fair play financeiro, os caras não têm gramado para jogar futebol. A gente não tem aqui calendário, a gente não tem aqui uma arbitragem profissionalizada. Estava vendo um jogo do Grêmio e Criciúma ontem. Eu nem lembro o nome do cidadão, nunca vi aquele árbitro na minha vida. Eu que eu assisto o jogo, o cara assim, o Criciúma ganhou do Grêmio e desse árbitro. Entendeu? Uma coisa assim patética. Era a mesma falta que era para um lado, não era para o outro. E não são lances que vão para a televisão. Caramba. Porque é aquela faltinha aqui que não é lá. Então você fala assim, meu Deus, cara. Fizeram de tudo pro Grêmio ganhar e nem assim ganhou do Criciúma em casa ontem. Então assim, você não tem uma arbitragem confiável, você não tem gramado, você não tem um modelo de negócios. Cara, quanto valeria o Brasileirão negociado com a séries A e B, todo mundo junto, 40 times? Os caras separaram em 2 blocos, virou briga de banco, é XP de um lado e do outro lado é o outro banco lá que eu já me esqueci. Então assim, cara... O grupo Mufala, não sei o que lá. Não, então. esse é o grupo que comprou. Mas quem está administrando não é. Eu acho que é a XP, no caso da LFU, e no caso da Libra, eu não lembro quem que é o banco envolvido aí. Mas enfim, virou briga de banco.
E você não consegue evoluir o futebol brasileiro. Você vai falar de fair play financeiro. Isso aí, pra mim, é pra travar Botafogo, pra travar o Bahia. Sem dúvida. Vai ser pra travar o Santos quando o Santos... Porque não tem outra possibilidade. Se o Santos for grande de novo, ou vai ser com o SAF, ou não tem a menor condição. Pra gente fechar, Santos, torcedor, queria que você desse uma mensagem final aí, pro torcedor do Santos Futebol Clube, que acompanhou aqui esse primeiro bate-papo aqui com o Rodolfo do Futeboteco, a gente falando sobre Aqui Se Fala de Futebol, que é um quadro do canal Aqui Se Fala de Santos, você vai ver outras entrevistas aqui também, fiquem ligadinhos aí. Uma mensagem pro torcedor do Santos, vai ter pererê aí até o final do ano, são 10 jogos que o Santos tem o primeiro agora contra o Operário, depois tem mais 4 em casa e 5 fora. O Santos sobe. O Santos sobe, eu acho que sobe até com certa tranquilidade em termos de tabela. Legal. O que eu tô pensando é, quando bater matematicamente, o que o Santos vai fazer? O Santos vai esperar o campeonato acabar para mandar o Carille embora? Vai mandar imediatamente? Tem uma ideia, cara. Esses dias um ouvinte me passou essa ideia. Ligar pro Vevara e Nagasaki e devolver o Carille, aí resolve todo esse problema. Não precisa pagar a multa, o Carille já ficou um tempo no Brasil. O Vevaren não quer, porque o Vevaren com o Carille não subiu. Pois é. Mas agora trouxe um técnico que subiu, parece. Ih, caramba. Então, assim, o técnico lá que eles trouxeram é melhor, porque é muito difícil, é melhor que o Carille. Mas a questão é que é isso, assim, a gente precisa entender o que vai ser desse Santos até o final, porque no momento que a gente subir, tiver garantido, a gente vai aguentar um treinador que boicota a própria base do time. Não dá, né? Um treinador que disse que a principal revelação do Sub-20 do Santos é uma surpresa pra ele que o cara joga na ponta direita, sendo que o cara sempre jogou ali. E aí ele escala o cara faltando 8 minutos para acabar o jogo na ponta esquerda e mente na coletiva dizendo que conversou com o Miguelito, ele disse preferir jogar ali, foi desmentido pelo próprio staff do Miguelito. Sim. Então, assim, o Santos está sendo sabotado pelo seu treinador. É um cara que não gostaria de estar ali, gostaria de estar no Corinthians, está pé da vida que o Corinthians está dando certo com o Ramon Dias agora. Vai demorar para ele voltar pro Corinthians, hein? Ele torceu muito que desse errado para que ele subisse com o Santos e assumisse o Corinthians no Paulistão no ano que vem. Esse é o grande desejo do corintianíssimo Carille. E que é corintiano em toda a essência, no jeito de jogar, no jeito de ser. Não tem nada a ver com o Santos Futebol Clube, mas foi patrocinado por essa gestão abjeta que hoje está no Santos Futebol Clube, que dá cargo, inclusive, para familiares, uma coisa assim, inacreditável. É isso aí, é uma semana de live falando sobre isso aí, cara. Não tem fim isso aí, né? Infelizmente, o Santista, a única coisa que eu falo pro Santista é para ele ficar atento e não desistir do clube. Porque essas pessoas passam, cara. Passam, vão passar. Tomara que não causem mais prejuízo pro Santos. A gente vai ver minuto de silêncio essa gente toda aí, cara. Vai ver. Com certeza, né? Com certeza. Modesto estava ontem nas sereias aí. Aliás, hein? Aí, Você viu o silêncio, cara? O último ato do Modesto em vida foi ajudar a rebaixar as sereias. Vou até mandar um abraço pro professor Caio Couto, que eu conheço, um cara muito gente boa, competente, assumiu agora. Só torço para que ele não seja um escudo também dessa gestão. Que ele consiga implementar o trabalho dele, consiga o Santos fazer uma boa competição aí na Libertadores. Não dá para prever título, mas que o ano que vem volte. Porque ninguém fala do rebaixamento das sereias mais, né? Tá todo mundo quietinho. Ninguém fala de futebol feminino, né? Isso virou um negócio assim... O presidente falou que teria acabado, ele queria ter acabado, né? Queria ter acabado. E disse porque era um pilar do início da gestão dele, com uma transparência que a gente não vê. É isso. O feminino é a transparência que a gente não vê. Só tem porque é obrigação. A verdade é essa. Se não fosse obrigação, se não tivesse tido essa obrigação da CBF, os caras tinham cortado. Rodolfão, prazer, viu, cara? Obrigado. Quer anunciar a próxima atração no seu programa? Quem que vai estar por lá? Olha, convidado? Quando esse programa vai pro ar? Sexta-feira? Sexta-feira. Então a gente já vai provavelmente ter as duas últimas entrevistas, porque estamos gravando na quinta aqui, foi com o Elton Serra lá da ESPN, e na sexta-feira, se você está vendo esse programa na própria sexta, a gente já entrevistou, porque foi 11 da manhã, o ator global Paulo Betti. Pô, cara. Bater um papo com ele lá, falar de futebol, falar de vida, falar de trabalho. Bacana. Então, Paulo Betti. Vai lá no Futeboteco, procura esses dois papos. E claro, tem os meus vídeos de opinião a respeito do Santos, tem muita coisa vindo aí. Eu costumo fazer vídeo pós-jogo também. Muito bom. Se inscreva lá no Futeboteco, vocês vão gostar.
Um abraço a todos vocês, obrigado Rodolfo, obrigado a todos vocês do canal Aqui Se Fala de Santos. Vai se acostumando, hein? Aqui se fala de futebol no canal Aqui Se Fala de Santos. Você já sabe, youtube.com/Vanderlei Correia. Acompanhe também nas outras redes, no TikTok, no Instagram e também no Facebook. Pra cima dele, Santos, nós acreditamos sempre. Tchau, tchau, galera. Valeu, tchau!